Você que crê que Deus vai te abençoar com uma palavra de entendimento, dá um grande glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu creio que a minha fé hoje vai ser acrescentada. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus queridos. Glória a Deus pela sua vida. Louvamos o nome do Senhor, porque mais um domingo nós estamos aqui e nós estamos adorando ao Senhor. E essa adoração é maravilhosa. Aleluia. Irmãos, eu confesso que eu não vejo a hora que chega domingo. Domingo, talvez o diabo queira que a gente pense, domingo é um dia difícil, é um dia complicado. Mas, irmãos, domingo é o dia da adoração ao Senhor. Domingo é o dia que nós fazemos alguma coisa em gratidão ao Senhor pelo tudo que Ele fez por nós durante a semana inteirinha. Eu estou olhando, estou vendo irmãos aqui tão felizes, estou vendo os irmãos tão contentes, né? Aleluia. Eu sei que o ambiente aqui está bem quente, né? Mas glória a Deus, é que nós estamos agitados aí, aleluia. Mas agora que você assentou, vai ser uma bênção. Irmãos, nós sentimos de Deus de trazer uma palavra hoje e nos próximos domingos a respeito de fé. Quantos aqui querem que a sua fé seja uma fé vitoriosa? Amém? Uma fé que vence, uma fé que nos leva a fazer coisas maravilhosas, coisas preciosas, que humanamente falando, nós não somos capazes, mas a nossa fé move situações, como disse Jesus, move até montanhas, se necessário for. Aleluia. Então, nós escolhemos uma série de mensagens para que nós possamos ter uma fé vitoriosa. E hoje eu fiz questão de entregar aí na sua mão um esboço dos textos, dos temas e dos versículos, porque eu sei que esta semana você vai meditar em alguma coisa que Deus vai falar com você hoje. Eu creio que hoje aqui Deus vai só começar a esboçar alguma coisa a respeito da sua fé, da sua esperança, daquilo que você tem orado, tem pedido a Deus. Nós estamos nesse ano agora cheio de expectativa. Uma das coisas que nós precisamos com fé orar é para que essa pandemia no Brasil e no mundo, ela acabe logo, porque as pessoas estão com fome e sede de relacionamentos. Mas, irmãos, o relacionamento mais importante que nós temos que ter fome e sede é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é proporcional ao tamanho da nossa fé. Eu queria ler com você, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu queria que os irmãos acompanhassem essa leitura, que diz que graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, aqui tem uma declaração do apóstolo Paulo de fé. Eu louvo a Deus porque Ele sempre nos conduz vitoriosamente através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Pode glorificar mesmo, porque, irmãos, uma vez que você é filho de Deus, o que Deus mais deseja é o teu sucesso. E o nosso sucesso, muitas vezes, depende da nossa fé. Muitas vezes não depende de você ser capaz mais ou menos, mas depende de você ter fé mais ou menos. É o tamanho da nossa fé que muitas vezes mede o resultado daquilo que nós estamos colhendo, que nós estamos recebendo. E aí quando nós começamos um ano como esse, onde nós estamos cheios de sonhos e planos, nós não sabemos o que vem pela frente, mas esse versículo diz que sempre nos conduz vitoriosamente. Aleluia. É a palavra de Deus, isso se cumpre. Mas também, o apóstolo João lá, na sua primeira carta, capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Diga. A nossa fé, a minha fé, me dá vitória contra as coisas do mundo. É palavra de Deus sendo declarada, ela vai se cumprir. Então, irmãos, em Cristo,
Olha que frase interessante. Em Cristo você recebeu uma fé poderosa, uma fé funcional, verdadeira e prática. Olha bem para essa frase. Em Cristo você recebeu tudo isso. Uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. E é por isso, irmãos, que nós queremos alimentar a nossa fé. Nós já recebemos uma medida de fé. Mas você sabe que quando a gente planta uma semente, começa a nascer uma grande árvore, a primeira aparência que nós temos dessa semente que deu certo, que germinou, é uma pequena plantinha. Mas aí você começa a regar, você começa a proteger de pragas e tudo, você vê que ela começa a crescer e chega um momento que ela se torna uma grande árvore. Assim é a nossa fé. Ela começa pequena, mas se você alimenta, ela cresce. É por isso, irmãos, que quando nós temos uma fé alimentada, algumas coisas boas nos acontecem. E em cima de cada uma dessas coisas boas, eu pretendo trazer uma palavra para os irmãos. A palavra de hoje vai ser que uma fé forte, alimentada, vitoriosa, ela fortalece a nossa humanidade. Depois nós vamos ver que ela reafirma a nossa identidade. E também ela refrigera a nossa alma. Uma fé forte restaura as nossas emoções. Uma fé forte, ela alivia as nossas dores. São tudo temas de mensagem que nós vamos estar pregando para os irmãos nessa série, para você alimentar e fortalecer a sua fé. Uma fé forte, ela refina os nossos relacionamentos, ela eleva as nossas atitudes, ela abastece a nossa esperança e ela renova os nossos sonhos e ela garante a nossa salvação. Aleluia! Mas o que é fé, irmãos? Fé, lá em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem jeito, não tem como agradar a Deus. Então a fé, irmãos, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Então, a fé é fundamental. Mas aí alguém vai dizer, pastor, mas nós já vivemos no mundo de fé. E vivemos mesmo. Hoje, tem muita gente que tem muita fé. Mas a fé no quê? No que é que você está depositando a fé? Se for uma fé, por exemplo, esotérica, uma fé de que existem muitos deuses e cada um deles tem uma missão, resolve alguma coisa? Uma fé, irmãos, que é apenas religiosa, é para apenas aqueles momentos em que está tudo dando certo, e se você fizer uma oração religiosa, se você tiver uma atitude religiosa, vai dar certo. Mas aí surgem situações e momentos em que a religiosidade não te ajuda, pelo contrário, ela te atrapalha. Então, essa fé de que se eu fizer a minha parte, Deus fará a dele, irmãos, muitas vezes não resolve. Porque nós às vezes queremos méritos nossos. A gente vem de um tempo em que no passado, antes de Jesus, realmente Deus dizia, se você fizer, você tem, se você não fizer, não tem. Mas a partir de Jesus, a coisa mudou. Se você tem fé no que Jesus fez, você tem. Se você não acredita no que Jesus fez, você pode fazer que não resolve nada. Porque Deus está olhando para os seus filhos com os olhos de Jesus. Então, a nossa fé tem que ser da maneira certa, na pessoa certa. A fé no Senhor Jesus Cristo é que transforma e nos traz realizações. Então, irmãos, por isso que a minha fé fortalece a minha humanidade. Mas olha que interessante, quando fala em fortalecer a humanidade, muitas vezes a gente fica pensando, pastor, mas não é enaltecer a carne é podre. Irmãos, realmente, toma cuidado com a carne, porque a carne é voltada para o orgulho. Orgulho é aquilo que derrubou Satanás lá da posição de honra que ele tinha. Então, o orgulho é um grande problema da humanidade. E eu tenho uma frase aqui que foi dita por John Stott, um capelão da rainha da Inglaterra. E olha que frase linda que ele disse. Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Essa frase é maravilhosa, presta atenção. Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho.
A pessoa que se enche de orgulho, irmãos, muitas vezes ele não aceita aprender. Ele já sei. Vai falar com ele, já sei. Não, isso eu já sabia. Já encontrou gente assim? Você vai conversar com ele, você tem uma ideia, você troca uma ideia, ele fala, mas isso eu já sabia. Tá, já sabia, por que não acontece? Porque de repente a pessoa não sabia, mas ele não tem a humildade de dizer, estou aprendendo agora, muito obrigado. Você foi um instrumento de Deus para me ensinar. Então o orgulho, irmãos, ele é um grande obstáculo, disse aqui esse pastor, esse capelão, e eu concordo com ele, por isso que eu estou repetindo a frase dele para os irmãos. Mas tem uma coisa, irmãos, agora. Você pode ter a fé do tamanho que for, ela não vai remover o fato de você ser um ser humano. Quando nós nascemos de novo, nós gostamos de saber que uma coisa que não tínhamos, nós recebemos, que é um novo espírito. Eu gosto de usar uma ilustração, é como se acendesse num painel imaginário lá no céu, é como se acendesse uma luz. Você diz, sim, Jesus, a partir de agora eu reconheço que o Senhor vai ser o único Senhor da minha vida. Sim, Jesus, a partir de agora eu quero ser perdoado por todos os meus pecados. Acende uma luz, como se Deus dizendo, nasceu um filho na terra. Aleluia. Mas, irmão, nasceu espiritualmente, humanamente, nós continuamos sentindo as mesmas necessidades. Nós continuamos sendo tentados nas mesmas ocasiões e oportunidades pelas quais quem não tem Jesus também é tentado. É na área da finança, é na área do orgulho, é na área do sexo, é na área da imoralidade, enfim. Nós continuamos humanos. Mas o que nos ajuda a ser humanos debaixo da direção divina? A nossa fé. Amém? Então é por isso que hoje, irmãos, nós temos que acreditar naquela palavra maravilhosa que o apóstolo João disse, que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu nasci de novo, eu estou aqui neste mundo, em físico e em espírito, mas esse espírito que está em mim, que está em você, é muito maior do que aquele que está no mundo tentando nos derrubar, nos humilhar, nos envergonhar. Quantos dizem glória a Deus por isso? Agora, irmãos, toma cuidado, porque uma fé forte e firme no Senhor não é uma fé triunfalista. O que é fé triunfalista? É que é o seguinte, depois que eu aceitei Jesus, agora eu não fico mais doente, eu não tenho mais problema, isso é triunfalismo. Agora, porque Jesus disse, você vai orar para os enfermos, eles vão sarar. Você ora e ele não sara. Por quê? Porque a minha vontade é que ele sare. A instrução que o Senhor me deu é que eu ore em nome de Jesus, ele tem poder. Mas eu oro e ele não sara, por quê? Porque existe uma outra vontade superior à minha, que é a de Deus. Deus sabe qual é o motivo pelo qual ele talvez não possa ou não vá fazer no meu jeito, na hora que eu quero, porque ele tem o tempo dele, a maneira dele e o propósito dele. Mas não é por isso que eu vou deixar de orar, eu vou continuar orando, porque em nome de Jesus o Senhor me disse que eu posso orar pelos enfermos, eles serão curados, eu posso expulsar os demônios, eles baterão em retirada. Amém? Porque maior é o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está lutando contra nós. Agora, por que eu preciso de uma fé forte, uma fé vitoriosa? Uma fé que, quando entra em combate, ela ganha. Que não adianta nada você entrar num combate com fé e de repente você sai dizendo, não adiantou nada, também largo mão. Não, isso é uma fé derrotada. A fé vitoriosa é aquela que você fala, eu ainda não recebi, mas eu creio que o que prometeu é fiel e vai cumprir o que ele prometeu. Essa é uma fé vitoriosa. Então, irmãos, uma fé, nós precisamos dessa fé para adorar a Deus. Observe esse detalhe, adorar a Deus. Nós temos que ter uma fé vitoriosa para adorar a Deus. Esse é um ponto que eu quero que você note aí, deve estar projetando para você ver. Uma fé para adorar a Deus tem que ser uma fé vitoriosa. Uma outra coisa, a fé vitoriosa é uma fé para nós termos estabilidade. Olha que interessante, a estabilidade, irmãos, o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, o propósito é, não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma fé que vence, vitoriosa, irmão, nos dá estabilidade, quando surgem situações em que nós poderíamos correr para um lado, correr por outro.
e não ficar naquilo que a palavra de Deus diz. Acalma-te, aquieta-te o seu coração, porque eu estou cuidando de você. Então, fé vitoriosa nos dá estabilidade. E uma outra coisa que uma fé vitoriosa nos dá é para terminar bem. Uma fé que você começa alguma coisa e termina bem. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, que você vai ler comigo aí, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, aqueles que não ficam firmes numa sã doutrina, eles não acabam bem. E sobre essa questão de acabar bem, irmãos, o segredo de quem começa não é começar bem. Começar bem, eu creio que todo mundo começa. Todo mundo começa bem, por exemplo, abrindo uma loja, montando ali as prateleiras, colocando ali as vitrines, fazendo ali as suas propagandas, mas aí vem as dificuldades. Cadê os clientes? Cadê os fornecedores? Cadê o bom preço? E outras coisas mais. E de repente você vê que aquele que começou bem, fechou as portas. Irmãos, começamos bem uma carreira, quando naquele momento que alguém nos fala de Jesus, é porque nós estamos assim, cheios de esperança de que, aceitando Jesus, nós vamos mudar uma opção de coisas. Mas aí você se esquece que você continua a ser humano. E você tem que alimentar a sua fé para que, se Deus não fizer o que você estava pensando, você não fecha as portas. Você continua insistindo, você vai terminar bem. Onde que nós vamos terminar a carreira da fé, irmãos? Onde você imagina que vai ser o fim? Naquele momento em que alguém estiver acompanhando o meu ou o seu caixão, e alguém vai dizer: aqui está alguém que terminou bem, porque ele pode não ter tido tudo o que quis, mas a presença de Deus sempre esteve presente com ele. Ele pode não ter realizado todos os sonhos e planos daquilo que ele pediu a Deus, mas enquanto ele estava firme com o Senhor, tudo que Deus deu, ele desfrutou, ele se alegrou, ele foi um vencedor. Então, uma fé vitoriosa nos ajuda a terminar bem. Amém? Aí eu quero ler com você, eu vou pedir agora para você abrir a sua Bíblia, porque esse texto não vai projetar, só vai projetar um endereço para você encontrar, que é uma passagem de Jesus ali em Mateus capítulo 14. É Jesus e os seus discípulos, a partir do versículo 22. Jesus e os seus discípulos, vai acontecer alguma coisa ali com ele e com os discípulos. Jesus faz questão de criar aquela situação. Ela não aconteceu por acaso. Jesus planejou, porque Jesus tinha uma lição de fé para ensinar para aqueles homens, para aqueles que estavam nos seus dias e para nós hoje aqui, em nome de Jesus. Então encontra aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Eu vou ler do 22 até o 36. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco, fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago com os discípulos. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão,
segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali, o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa esse texto. A primeira coisa que esse texto nos ensina aqui, eu quero que você olhe para o versículo 23. O versículo 23 diz que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Primeira coisa, ter encontros a sós com Deus. A primeira coisa que fortalece a nossa fé é quando você faz como Jesus fez. Irmãos, o próprio Jesus, ele sentiu necessidade, depois de passar um tempo, um dia, ali aqueles momentos, orando, curando, ensinando aquela multidão. Ele disse para os discípulos: nós vamos atravessar aqui o lago, já vão indo na frente que eu vou aqui despedir a multidão. Ele despede a multidão, ele não pega outro barco e vai atrás. Ele sobe o monte, ele fica num lugar sozinho, ele e o Pai. Irmãos, o que você acha de ter um momento especial a sós com Deus, com um único propósito: fortalecer a sua fé? Se você quer ter uma fé forte, irmãos, se você quer que naqueles momentos que o seu corpo, que continua humano e que vem com as mesmas tendências e necessidades de antes, se você quer que ele não te subjugue, você vai ter que ter momentos em que você e Deus têm um diálogo. Irmãos, existe aquele momento público, que nós estamos aqui, com a igreja toda reunida, mas existe aqueles momentos em que nós precisamos ir para um canto, nós e Deus. Existe um momento em família, nos pequenos grupos, por exemplo, quem já começou, quem está pensando em começar, você vai ter ali meia dúzia de pessoas, onde vocês vão abrir o coração um com o outro, um vai orar pelo outro, um vai pedir a bênção a Deus para o outro, vai fortalecer a fé do outro, quando naquele pequeno grupo você disser: meu irmão, deixa eu te falar, isso também já passei, mas sabe o que eu descobri? E aí você vem e edifica o irmão. É maravilhoso. Mas aí você vai para casa, aí você está num lugar, numa necessidade, e não tem ninguém por perto. Faça como Jesus. Quer fortalecer a sua fé? Tenha momentos a sós com Deus. Irmãos, coisa maravilhosa Jesus conseguiu para nós. Antes de Jesus, quando as pessoas queriam estar perto de Deus, eles precisavam esperar o momento de estar no templo, eles precisavam esperar o sacerdote se paramentar, eles precisavam então levar uma oferta para sacrificar de um animal que morria ali, para depois então a boca do sacerdote falar com Deus, dizendo: eu tenho aqui um pedido daquela pessoa que trouxe aqui esse animal sacrificado, e a necessidade dele é essa. Irmãos, tem gente que até hoje ainda usa esse costume: pastor, ora por mim. Ok, não tem problema nenhum orar por você, pode pedir. Irmão, você que é mais assim com Deus, espera aí, que negócio é esse? Você que é mais assim com Deus, você não é assim com Deus? Passe a ser assim com Deus daqui para frente. Alimente a sua fé, que quando você está ali naquele lugar clamando pelo nome de Deus, em nome de Jesus, o Senhor Jesus nos deu o direito de, como filho, chegar na presença do Pai. Antes de Jesus, o povo não podia dizer: Deus é Pai. Quando Jesus chegou dizendo: Ele é o meu Pai, Ele é o vosso Pai, ficaram escandalizados, disseram: mas que coisa doida isso, esse homem está cheio de demônios, já se viu falar que Deus é Pai. Jesus é Pai daqueles que me recebem como Senhor de suas vidas. Então, irmão, se você já recebeu Jesus, você tem um Pai. Tenha momentos a sós com o Pai, para fortalecer a sua fé, para que a tua humanidade vença todas as tentações e você seja chamado de vencedor.
Mas tem um outro versículo também, que uma fé vitoriosa em Cristo, ela vai nos ajudar a enfrentar, ponto 2, dias de vento contrário. Enfrentar dias de vento contrário, irmão. Será que tem vento contrário na nossa vida? Vamos ler aqui o versículo 24 e 25, que diz que ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Eu quero que você imagine essa situação. Há momentos na nossa vida que nós estamos ali no nosso barquinho, tão tranquilo, mas de repente começa a soprar ventos, e os ventos não são favoráveis, os ventos são contrários. Irmãos, você sabe que aquele pessoal que vive ali no Amazonas, eles usam muito transporte de barco. E leva-se uma quantidade de dias para subir o rio e bem menos dias para descer o rio. Porque quando você desce, o vento está a favor, a correnteza está a favor, está tudo ajudando. Mas quando você quer romper, você precisa subir, o vento contrário te atrapalha, a correnteza atrapalha, mas você tem que ter fé para enfrentar esses ventos contrários na sua vida. Tem momentos, irmãos, que nós começamos tão cheios de expectativa, tão cheios de sonho. Nós começamos orando, entregando ao Senhor. Nós jejuamos muitas vezes. Muitas vezes nós falamos, Deus, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser maravilhoso. Deus, esse projeto, eu te agradeço, o Senhor me colocou. Essa pessoa, esse marido, essa esposa, alguma coisa que você sente que foi Deus que pôs. E se Deus pôs, vai dar tudo certo. Mas de repente, irmãos, você se esquece que para chegar aonde você quer, você tem que subir rio acima. Você tem que enfrentar ventos contrários. E nessa hora o inimigo vem e diz, não vai dar certo. É por isso que nós temos que ter uma fé vitoriosa. Fé vitoriosa é aquela, irmãos, que enfrenta ventos contrários e vence para a honra e glória do Senhor. Amém? Fala para o irmão, vence os teus ventos contrários. Deus vai te dar a vitória. Mas eu tenho o ponto 3. Uma fé vitoriosa em Cristo vai nos ajudar a confrontar os nossos medos. Confrontar medo. Irmão, você não precisa levantar a mão, mas todos nós aqui, de alguma forma, por algum motivo, temos algum tipo de medo. Irmãos, ter medo não significa que você não é espiritual, que você não é filho de Deus, que você não tem fé, não. O medo é algo natural. O medo é algo que Deus colocou e algum tipo de medo serve de proteção para a nossa vida. Por causa de algum tipo de medo a gente não faz algumas coisas, como por exemplo, a gente não sobe no lugar alto sem a devida segurança, sem o devido preparo. Ah, mas você é medroso? Sou. Mas esse medo protege a minha vida. Mas, irmãos, confrontar medos não tem a ver com ser prudente. Confrontar medos tem a ver, irmãos, que muitas vezes nós ficamos aterrorizados por coisas que não existem, a não ser na nossa mente. Olha o versículo 26, que está falando dos discípulos olhando aquela cena, que o vento está forte, e junto com o vento vem alguém andando sobre as águas sem pisar em nenhum barco. Aquele vento, aquela agitação, o barco balança para cá, aquele medo de virar, de tombar, de naufragar, e ainda me aparece o quê? Fantasma. Olha o versículo. Quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Por que eles disseram que é um fantasma? Porque, irmãos, de uma certa forma, crer no sobrenatural maligno também é um tipo de fé. Mula sem cabeça, você não acredita, mas tem gente que acredita. Saci pererê, você não acredita, mas tem gente que acredita. Tem muitas coisas, irmãos, que o mundo acredita e você dá risada. Mas por causa dessa pessoa que tem esse tipo de fé, ele entra em pânico, ele tem medo.
Só que quando você quer vencer os teus medos, o segredo é ter uma fé vitoriosa para você confrontar alguns tipos de medo que não fazem sentido. Por que acreditar em fantasma e não acreditar que Jesus tinha poder sobrenatural para andar sobre as águas, uma vez que eles passavam dias e dias vendo Jesus fazer milagre? Eles viram Jesus ressuscitando o morto de 4 dias. Eles viram Jesus curando enfermos. Eles viram Jesus dando vista a cegos. Jesus mandando o paralítico pegar a cama e ir embora para casa. Por que não podia acreditar que aquele que vinha vindo no meio daquela tormenta era o Senhor Jesus vindo na direção deles para socorrê-los? Ou para se reunir com eles, como tinham combinado? Jesus falou, vão na frente que eu vou atrás. Jesus estava chegando, eles deviam estar esperando a Jesus. Mas o que aconteceu? Situações na vida fizeram com que a fé balançasse. É melhor crer no fantasma do que ao poder de Deus. Muitos pensam assim. Mas, irmãos, que esses não sejamos nós. Que quando, irmãos, um tipo de medo surgir sobre nós, esse medo nos sirva para nos levar a confiar ainda mais de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quando esse medo surgir, você tem que se lembrar daquilo que Paulo diz lá em Romanos, que todas as coisas trabalham juntas para o nosso bem, e não contra nós. Amém, queridos? Então, quando você tiver medo de um fracasso, esse medo que seja um indicativo de você alimentar a sua fé, de que Deus está com você e o plano dele é que nada venha contra a sua vida. Aleluia. Diga para o irmão, não precisa ter medo. Deus está cuidando de você. Aleluia. Mas eu tenho o 4º ponto aqui que diz que uma fé vitoriosa em Cristo, ela vai nos ajudar a superar as suas dúvidas. Uma fé vitoriosa nos ajuda a superar dúvidas. Quem é que não passa por dúvida, irmãos? Todos nós passamos. Olha o versículo 27 que nós vamos ler juntos. Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, diz Pedro, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que dúvida. É um fantasma? Não, sou eu. Bom, se é o Senhor mesmo, então, vamos fazer um teste. Eu acho linda a maneira como Pedro demonstrou a sua fé. Ele esboçou uma coisa que dependeria de um sobrenatural. Ele demonstrou que ele cria que Jesus tinha poder para andar no sobrenatural. Quando ele disse, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas aí com seus próprios pés, e o Senhor vem vindo aqui para nos abençoar, então eu acredito que eu também vou poder ir até o Senhor. Eu quero me encontrar com o Senhor no meio das águas e não dentro do barco. Que desafio, irmão. Pedro, naquele momento, ele não tinha dúvida, é Jesus. E se não for, a gente já vai logo descobrir. Tem momentos, irmãos, que você precisa pegar a palavra de Deus, examinar para descobrir se aquilo que você está pensando foi o Espírito Santo que colocou na sua mente, porque você está encontrando respaldo na palavra de Deus, ou se aquilo que você está pensando é fruto de uma imaginação, ou de uma orientação religiosa de quem não serve ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Muita gente tem fé em muitas coisas por aí louca, e não tem fé de que Jesus Cristo é o único suficiente para receber adoração e o único poderoso para fazer maravilhas. Então, muitas vezes, muita gente dá conselhos, olha, faz isso. Pedro falou, não, eu preciso ter certeza, a dúvida não me ajuda em nada. Se é o Senhor, eu não vou ter problema. Se é o Senhor, eu vou me encontrar. E ele foi, irmãos, porque Jesus falou, vem. E naquele momento, no coração de Pedro, não tinha dúvida. Ele pega e ele dá os primeiros passos. Mas o que acontece quando você dá os primeiros passos de fé? Eu quero que você pense em alguma coisa que você já começou a fazer, e você começou pela fé e você pretende continuar pela fé. Mas de repente, irmãos, o vento contrário sopra, e a dúvida bate.
E aí você precisa alimentar a sua fé, para que ela seja poderosa para te sustentar e a dúvida acabar. Então você tem que falar, se é o Senhor. Eu estou me lembrando aqui de momentos em que houve um personagem na história bíblica, Gideão, que Deus chamou ele para fazer uma coisa que ele achou que ele não era capaz. Deus falou, mas não é você é só um instrumento, eu quero te usar. Ele falou, Senhor, mas isso aí, humanamente falando, eu não sou capaz. Então faz um teste, tira a tua dúvida. E aí a dúvida de Gideão foi colocar uma lã sobre o telhado para que chovesse a neblina molhasse tudo e a lã ficasse seca. Ele fez, aconteceu. Ele falou, mas eu não estou contente, ainda vou fazer mais um teste. Então aí, tinha que estar tudo seco, mas só aquela lã molhada. Aconteceu. Aí não teve mais dúvida. Ele falou, não, realmente é Deus que está comigo. E você conhece a história de Gideão, você sabe que o que ele fez de coisa maravilhosa. Então, irmãos, momento de dúvida. Pedro falou, se é o Senhor, eu quero andar. E ele começou a andar. Mas o que aconteceu naquele momento? O vento muito forte, aquelas coisas começaram a puxar para o lógico, o racional. Ele começou a olhar não mais pela fé, ele começou a olhar para o humano. Não, não é possível. Eu não tenho esse dinheiro em caixa, eu vou pagar essa duplicata como? Ele parou de acreditar no milagre de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não, não é possível. O médico disse que eu estou com câncer, agora esse exame vem assim, dizendo que eu não tenho nada? Não, tem coisa errada. Vou fazer outro exame. Você não acredita que Deus cura câncer? Você não acredita que Deus cura Covid? Você não acredita que Deus cura infarto? Irmãos, não deixa a dúvida, que vem por muitos motivos contra você, tirar a tua fé verdadeira. Alimente a tua fé de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas nós temos o quinto passo, que diz que uma fé vitoriosa em Cristo, ela vai nos ajudar a ultrapassar os seus limites. Limites todos nós temos. Ultrapassar os limites, que é a questão que muitos precisam de uma fé poderosa, porque senão a vida inteira ele vai ficar dentro dos limites. O versículo 28 diz, me acompanha a leitura aí no telão. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, observa o detalhe, reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, mas disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem. Mas por que ele duvidou? Porque o racional disse, não é possível um negócio desse. Jesus, tudo bem, mas eu sou só um ser humano. Como é que agora eu estou andando sobre as águas? Irmãos, não deixa o inimigo colocar na sua cabeça que você não é capaz de orar por alguém enfermo e ele vai ser curado. Não deixa o inimigo colocar na sua mente que a tua fé de que alguma coisa boa está para te acontecer, porque você é amado do Senhor. Não deixa a dúvida olhar para o lado que não é possível, porque eu não tenho todo esse recurso, eu não tenho todo esse dinheiro, eu não tenho toda essa influência, eu não tenho... Irmãos, você não tem, mas você entregou a tua vida para quem tem. O Todo-Poderoso está com você. E quando eu falo de ter uma fé vitoriosa, é alimentar a sua fé de que você vai andar acima dos seus limites. Irmãos, andar dentro de limites é uma coisa que todo mundo faz. Domingo passado, na mensagem que eu estava pregando aqui, irmãos, eu disse para você que aquilo que é o natural, como comer, vestir, beber, Deus já sabe e Deus já está provendo, isso não vai te faltar nunca. Onde que nós temos que colocar o nosso foco? Naquilo que é sobrenatural. Crer no sobrenatural é crer que nós não temos o limite do natural, o limite é o que Deus disse vai acontecer. Nem que precisa remover uma montanha. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha. Agora eu te pergunto, você acredita?
Aí alguém fala, mas eu nunca vi alguém falar para aquele morro, sai daqui e vai para lá. Mas para que precisa falar para o morro, sai daqui e vai para lá? Se houver uma necessidade, vai acontecer. Mas nós vamos trazer mais perto da realidade. Existem alguns montes de problemas na nossa vida que dentro do nosso limite não tem jeito. Mas aí vem os limites de Deus, que é todo poderoso. Aí uma fé poderosa faz você orar, ter momentos a sós com Deus, orar, e Deus remove os seus limites. Amém? Você está pensando em algumas coisas aí, que você não é capaz, mas a sua fé continua insistindo? Então, irmãos, presta atenção. Uma fé vitoriosa vai te ajudar a ultrapassar o limite do natural para receber o sobrenatural. O sexto ponto diz que uma fé vitoriosa, ela nos ajuda a vencer a incredulidade humana. O que é incredulidade humana, irmãos? O ser humano tem muita facilidade para acreditar no mal, mas no bem ele questiona. Se eu falar para você, por exemplo, que quando eu vinha vindo para cá, eu vi um acidente e um ônibus tombou e 50 pessoas morreram. Fala, meu Deus, que desgraça. Você não questiona. Porque um ônibus tombar e matar todo mundo dentro é coisa, né? Mas, irmãos, se eu falar para você, o ônibus tombou, tinha 50 pessoas dentro, ninguém recebeu nenhum ferimento. Ah, não é possível. Caiu do viaduto. Todo mundo estava sem cinto. Ninguém se feriu. Ah, está com brincadeira, está zoando comigo. Vai contar isso para outro. É ou não é verdade? Nós temos muita dificuldade de acreditar no sobrenatural, na mão de Deus segurando ali. Sabe, irmãos, então é muito sério. Incredulidade é uma coisa que nos impede de ser abençoados. É por isso que eu digo para você, durante esses próximos domingos, nós vamos crescer em fé para deixar de ser incrédulo em muitas circunstâncias da nossa vida. Tem muita coisa que nós estamos pedindo e não estamos recebendo, e Jesus dá o motivo: incredulidade. Irmãos, por que ali, Pedro, que estava andando tão bem como Jesus sobre as águas, de repente ele afundou? Ele parou de acreditar. Ele deu margens ele olhou para isso aqui não é possível, eu não acredito que isso está acontecendo. Ok, a palavra eu não acredito que isso está acontecendo, afundou. Quantos dizem amém? Sétimo e penúltimo ponto do que nós vamos ver, a fé vitoriosa, ela nos ajuda a testificar do poder de Jesus. Testificar do poder de Jesus. Irmãos, o versículo 33, que eu quero ler com você, diz que então, os que estavam no barco o adoraram. Quem estava no barco junto com Pedro? Todos os discípulos. E o que eles disseram? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Irmãos, eles passavam dias com Jesus vendo maravilhas. Precisou acontecer um episódio desse para eles dizerem: não, verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora não temos mais dúvida. Agora nós podemos sair falando para todo mundo que Jesus Cristo, esse que é o nosso mestre, esse é realmente Filho de Deus, pode vir ouvi-lo. E quando eles saíram do barco, irmãos, eles saíram falando para todo mundo: olha, chegou aqui um homem que nós passamos por uma situação agorinha há pouco, nós sempre cremos nele, mas o que aconteceu agora, nós não temos mais dúvida, nós vamos testificar para vocês que o que aconteceu com a gente vai acontecer com você, você vai ver milagre e maravilha. Irmãos, nós temos um encargo do Senhor, que é aí de pregar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for salvo em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, vai ser salvo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não sabemos como falar isso. Mas quando você conta que todo aquele que nele crer será salvo, você diz: e sabe do que eu fui salvo? Eu fui salvo de morrer de uma bebedeira que eu vivia, que ia acabar comigo. Eu fui salvo de continuar num vício, numa droga, que se eu continuasse eu já estava morto.
testificar daquilo que o Senhor fez com você, te dá uma convicção que convence as outras pessoas. Então, irmãos, nós temos que alimentar a nossa fé para ver milagres. Nós temos que alimentar a nossa fé para nos fortalecer de ver aquilo que nós vamos presenciar de sobrenatural vai ser maravilhoso para contar para os outros, para influenciar os outros. Irmãos, nós queremos ser uma igreja do sobrenatural. Amém? Irmãos, nós não queremos ser uma igreja que de domingo vem aqui, o povo canta, o povo ora, o povo adora, diz glória a Deus, diz aleluia, ouve a palavra, vai embora para casa, que culto maravilhoso. Vou assistir de novo 6 horas da tarde. Não. Nós queremos ser aquelas pessoas que de repente têm um testemunho de milagre para contar para os seus amigos. Tem um testemunho de vitória em alguma luta para contar para os seus parentes, para os seus amigos, para o seu chefe, para o seu patrão. Amém? Para contar aqui na igreja. Eu gosto muito quando alguns irmãos falam, pastor, eu podia dar o meu testemunho diante da igreja? E aí o irmão vem falando de coisas sobrenaturais. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não acredita. E eu sou daquele que acredito, e eu gosto que quando você recebe o sobrenatural de Deus, vem testificar aqui. Porque de repente é esse testemunho que vai convencer alguém a vir e receber de Jesus. E o último ponto, irmãos, uma fé vitoriosa em Cristo vai nos ajudar a ser parte da resposta para a dor do mundo. Os irmãos que tocam, pode, por favor, vir aqui? Uma fé vitoriosa nos ajuda a ser parte da resposta para a dor do mundo. Eu quero ler versículo 34 a 36 com você. Eu quero que você preste atenção no que você vai me acompanhar na leitura. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero encerrar esse momento de fé, onde essa primeira mensagem que nós dissemos para você, ela tem um propósito que é fortalecer a tua humanidade. Irmãos, nós somos divinos também. No momento que nós aceitamos a Jesus, nasceu dentro de nós um novo espírito. Mas nós continuamos humanos também. Fala para o seu irmão, você ainda é carne, irmão. Não tem nada errado de você ser humano. Quando Jesus fez Adão e Eva, ele fez carne. O problema foi o pecado. Irmãos, por isso, para ficar livre do pecado, nós temos que fortalecer a nossa fé. E a nossa fé é fortalecida quando nós temos aquilo que eu disse no primeiro ponto: momentos a sós com Deus. Eu quero que você determine agora que você vai estabelecer esse ano que é necessário você ter o seu tempo a sós com Deus, seja no seu dia a dia ou durante a sua semana, mas em algum momento da sua vida, aquele momento seu e Deus vai ser um sustentador da sua fé para continuar aguardando aquilo que você está esperando, mas o diabo quer que você desista. Irmão, se você tiver essa fé forte, irmãos, quando vier vento contrário, você passa batido. Quando vier se você alimentar a sua fé, irmãos, quando você for confrontado pelos seus medos, não vai ter problema. Você vai saber identificar o que é um medo mórbido. O que é um medo mórbido? Não tem fundamento. É uma doença de medo. Medo, às vezes, é uma doença. Você tem medo, não sabe por quê, mas tem medo. Então você, através de uma fé firme, você fala: esse medo não me pertence. E também quando você alimenta a sua fé, você vai entender que as dúvidas, elas sempre haverão, mas você, nos seus momentos com Deus, você vai superá-las. E que também, irmãos, quando você anda no sobrenatural, você não conta só com aquilo que é lógico e possível, que você tem capacidade. Você conta também com a bondade e a misericórdia de Deus,
Você conta também com o plano que Deus tem na vida de todos os seus filhos, que diz que é prosperidade e não desgraça. Quando você, irmãos, percebe que você pode ultrapassar limites, você aceita o sobrenatural como se fosse algo natural. E é assim, irmãos, que vencemos incredulidades. É assim que nós deixamos para lá, irmãos, aquilo que tanto nos atrapalha. É assim, irmãos, que nós, com o nosso exemplo de sucesso, numa fé firme, nós encontramos gente sofrendo dor do fracasso, da tristeza, da doença, do desespero, da desesperança. Mas a pior dor é a dor de não saber aonde que eu vou passar a eternidade. Irmãos, quando você encontrar pessoas que não sabem se morrer agora, que os braços do Senhor estão esperando, com certeza. Se você encontrar alguém que fala, eu não sei não, se eu merecer, irmãos, essa pessoa não tem certeza, não tem segurança, mas ela se encontrou com você para você testemunhar ali da sua fé, da sua segurança. Então eu quero ler o último versículo com você, depois eu quero orar para nós termos a nossa fé acrescentada aqui. O último versículo, irmãos, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 19b, que fala de uma atitude que as pessoas tiveram. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu sei que hoje talvez tenha alguém aqui que vai dar um passo de fé. E eu te convido a dar esse passo de fé em direção a Jesus. Talvez até hoje você acreditou em Jesus. Você não tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Você tem feito as tuas orações ou preces a Jesus. Mas você não está se lembrando de um dia em que você teve um momento a sós com Jesus, onde você fez uma declaração de vontade. A minha vontade é ser perdoado por Jesus. A minha vontade é receber Jesus como meu Senhor. Você nunca disse isso de voz audível. Você talvez só pensou sobre isso. Qualquer hora eu faço, qualquer dia eu faço. Mas hoje eu estou te convidando. Se você não se lembra de um dia ter feito, hoje eu digo para você. Hoje é o dia de falar assim: Jesus Cristo, eu quero agora ser perdoado dos meus pecados. Porque eu sei que o Senhor me ama tanto. E o Senhor já tem a provisão do perdão prontinha para me dar. Então, pela tua graça e o favor que eu não mereço, eu recebo o teu perdão, a tua misericórdia. E eu me entrego a ti, Jesus, de todo o meu coração. Que a partir de hoje eu quero que o meu relacionamento com Deus seja de filho e pai. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Irmãos, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez você não vá levantar por constrangimento. Mas eu quero só te dizer, se você fez essa oração genuína e sincera, hoje foi um dia muito especial na sua vida. Mas podemos ter outro tipo de gente aqui, que já andou um pouco desgarrado, tem levado atualmente uma vida um pouquinho desleixada. Ele tem deixado Deus como segunda opção, segundo plano. Tem feito muitos planos na sua vida. Ano novo, vida nova, plano novo. Ok, mas não está Jesus nos seus planos como alvo principal. E de repente você quer nesse momento falar: Senhor, eu quero que neste ano o Senhor seja o meu alvo principal. Faça essa oração agora. Diga a Jesus que você reconhece que Ele sabe mais do que você. Que você reconhece que Ele tem um projeto na sua vida. Que você reconhece que se você aceitar o que Ele vai fazer com você, os resultados serão muito melhores do que os que você já tem tido. Amém? Faça essa oração, de repente é uma oração de reconciliação com Deus. Mas eu queria orar também aqui pela fé. Pode ser que alguém esteja agora aqui com alguma enfermidade. E eu vou pedir para você colocar a sua mão no coração. Não é porque você está enfermo do coração, não. É que o coração
A Bíblia diz que é o centro das emoções. Aquilo que vem do coração é sincero. Eu peço agora que essa mão no seu coração, seja lá qual for o tipo de doença que você tiver, eu quero que você alimente agora a sua fé, que você cresça em fé. Que Deus não planejou, de repente, você terminar com essa doença. Talvez Deus planejou que essa doença fosse apenas para te levar mais perto dele. Talvez essa doença fosse como aquele cego que alguém perguntou se era motivo de pecado. Ele disse: ninguém pecou, foi para que o poder de Deus se manifestasse através dele. Se você crê que talvez essa enfermidade que está sobre você tem um propósito, e você está disposto a aceitar o propósito de Deus, e no tempo dele, se ele quiser hoje, você vai sair daqui curado. Mas se ele quiser que através dessa enfermidade você ainda vai testificar do nome dele, creia. No momento certo, isso vai sumir da sua vida. No momento certo, Deus vai usar isso para glorificar o nome dele, e você será recompensado. Pai, eu declaro em nome de Jesus que este é um momento de fé, um momento de entrega a Ti, Senhor, de todos os nossos medos. Então alimenta a fé minha, a fé nossa, para que o sobrenatural aconteça no nosso meio, na vida daqueles que nesse momento, com a mão no coração, estão dizendo: eu creio que Deus pode dar tudo o que eu preciso, e é tudo o que eu quero, e isso eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Jesus.